Gente, vamos dar licença? Vamos dar licença? É hora do filminho? Dá licença, dá licença. Obrigado. Ai, ai. Amélia, por favor, minha filha, dá licença. Pronto. Gente, não tem como começar a falar de audiovisual sem a gente entender a história do audiovisual. É importantíssimo. E nada mais justo que a gente fazer isso quando a gente assiste um filminho, ó, coisa boa. E assim, a história do audiovisual, ela começa junto com o nascimento da câmera. Tinha um cara, se eu não me engano, ele era francês, chamado Louis Daguerre. Ele conseguiu criar um dispositivo que era capaz de fixar a imagem num papel. O nome desse instrumento que o Daguerre criou, ele batizou de daguerreótipo. Mas enfim, ali nascia a câmera primitiva, né? E esse daguerreótipo, ele foi apresentado para dois irmãos, que você já deve ter ouvido falar, os irmãos Lumière. E eles tiveram a brilhante ideia de tentar evoluir esse instrumento para conseguir capturar essas fotos em sequência. E não só isso, além de capturar em sequência, exibir em sequência. E eles criaram assim o projetor de cinema. Por isso que eles são chamados hoje de pais do cinema. E foi assim que eles começaram a criar e exibir vídeos, que na época não se chamavam de vídeos, né? Vídeo é uma coisa muito mais de hoje em dia, muito mais digital. Mas com essas imagens em sequência, eles já conseguiram fazer umas coisas muito loucas. Uma das primeiras exibições que eles fizeram no cinema foi de uma captura que eles fizeram de um trem chegando na estação. E eles exibiram isso dentro de uma sala com uma galerinha ali assistindo, que no futuro a gente começou a chamar de sala de cinema. E o mais louco é que quando as pessoas viram aquela projeção do trem vindo em direção à estação, sabe o que aconteceu? O povo ficou assustado, porque eles acharam que aquilo era real, que tipo tinha um trem entrando ali dentro da sala onde eles estavam. É maluco de pensar, né? Mas se coloca no lugar deles, cara, que hoje em dia a gente vê naves espaciais e coisas bizarras. Mas imagina, você tá dentro de uma sala e de repente tem um trem entrando dessa sala. É muito louco isso, né? Lá nos anos 1800 é muito doido de pensar. Mas enfim, avançando um pouquinho mais, esse instrumento criado pelos irmãos Lumière acabou caindo na mão de um mágico, um ilusionista chamado Georges Méliès. E sabe o que ele começou a fazer? Ele pegou aquela ferramenta dos irmãos Lumière e começou a gravar historinhas. E foi por causa dessas historinhas que ele começou a gravar, o Méliès conseguiu descobrir a edição. Ele conseguia juntar os filmes, né, que eram gerados ali pela câmera, e ele combinava tomadas que ele fazia em um lugar, depois fazia em outro e fazia em outro, e aquilo gerava um filme mais complexo, mais próximo do que a gente tem hoje. E as pessoas começaram a ficar admiradas com aquilo. Só que o Méliès é ilusionista, né? Não satisfeito, ele foi lá e criou os efeitos especiais. Tem um muito famoso, onde ele criou um foguetinho indo até a Lua. Isso a gente tá falando lá no final do século XIX, começo do século XX. Olha a mente desse cara. Ali o cinema como a gente conhece hoje tava nascendo de verdade. Só que tinha um porém. Apesar de ser visualmente bacana, os filmes não tinham som. Nessa época era o que a gente chamava de cinema mudo. Depois do Méliès, muita gente começou a construir filmes com história, só que não tinha som. O que tinha era que na sala de exibição, no cineminha, eles colocavam cantores, colocavam uma banda, uma orquestra, para tocar ao vivo, como se fosse a trilha sonora do filme. Até que em 1927 conseguiram criar uma tecnologia que era capaz de capturar ondas de som e reproduzir esse som em outro lugar. E aí nessa mesma época conseguiram começar a sincronizar as imagens com o som que era capturado. E foi nesse momento que nasceu realmente o cinema como a gente conhece ele hoje, com áudio e vídeo conectados. Agora, né, a tecnologia evoluiu, a gente tem telas gigantescas de projeção com sistemas de som de última geração que nos entregam uma experiência super imersiva e, claro, tem até pipoquinha para comer dentro da sala do cinema, completamente diferente de como era lá no começo dos anos 30, 40. Hoje o negócio evoluiu tanto que a gente tem projeções em 3D, uma resolução que dá até para ver os poros dos atores que estão ali no filme, mas a base segue a mesma. Uma história sendo contada através de uma sequência de imagens combinadas com sons de diálogos, músicas e os barulhos que a gente ouve no dia a dia. Isso é cinema, isso é o começo do audiovisual. Só que nem só de cinema vive o audiovisual. Na verdade, depois que eles descobriram que era possível sincronizar a imagem com o som, eles descobriram como transmitir essas informações de um ponto para o outro. E foi assim que nasceu a televisão. E aí começaram a existir os programas de televisão, principalmente com as novelas, né, que já existiam no rádio, mas que agora passaram a ter imagens. Os próprios produtores de cinema começaram a criar histórias menores para serem passadas na televisão. Até que ali na década de 60, 70 inventaram um jeito muito mais inteligente
de se guardar as informações de áudio e vídeo, que até então no cinema era feito através de rolos de filme, que podiam ser quilométricos, gigantescos. Com a chegada da TV, eles criaram um sistema baseado em eletromagnetismo, o chamado videotape. Eles começaram a armazenar as informações em fitas muito menores, muito mais baratas também, e isso abriu um mundo de possibilidades. E com isso a televisão começou a chamar a atenção de muita gente, as pessoas começaram a ter TV nas suas casas, e foi quando as grandes empresas pararam para pensar e falaram, cara, eu não quero minha marca só nos jornais, só no rádio, eu quero minha marca sendo vista na televisão também. E é aí que se começou a ter a publicidade na TV. As marcas começaram a criar pequenas historinhas, pequenos filmes mesmo, que a gente chama comumente de comercial para televisão. Só que na verdade é como se fosse o cinema na TV. É a mesma linguagem, só que de uma forma mais enxuta e mais curtinha. Inclusive, publicidade para televisão é um dos lugares onde mais tem dinheiro no meio audiovisual. Muitos dos grandes diretores de cinema que você conhece começaram fazendo filmes de publicidade e depois partiram para esses filmes que a gente assiste no cinema hoje. Enfim, a tecnologia foi evoluindo cada vez mais até que chegou a internet, né? E com isso, muitas outras portas se abriram. Eu vou pegar um refrigerante aqui que só essa pipoquinha tá muito seca. Pera aí que eu já volto. O vídeo demorou para chegar na internet porque, afinal de contas, são muitos dados. E a internet demorou para evoluir a ponto dela conseguir transmitir muitos dados através da rede de forma barata. Foi só quando a internet ficou mais barata que a gente conseguiu começar a compartilhar vídeos através dela. O YouTube nasceu como uma forma de compartilhar aquilo que a gente estava documentando. Tanto que o primeiro vídeo da história do YouTube é literalmente um carinha indiano dentro de um zoológico falando que ele está num zoológico vendo os elefantes. E com isso, o propósito dos vídeos na internet começou apenas como uma forma de se expressar e de documentar o que você estava fazendo. Só que com o nascimento de outras redes sociais, como o Orkut, o Facebook, o vídeo também começou a ser uma forma de compartilhar os seus pensamentos e atrair pessoas que se identificam com aquilo que você está falando. Depois disso veio o Instagram também, e com isso nasceu a chamada criação de conteúdo em vídeo. Afinal de contas, a tecnologia foi evoluindo e foi ficando cada vez mais fácil das pessoas fazerem vídeos do dia a dia delas, ou se gravarem contando histórias, dando sua opinião sobre um tema polêmico, ou até mesmo ensinando outras pessoas através da internet. Eu mesmo só comecei a fazer vídeo porque foi pela internet que eu aprendi a usar um programa de edição pela primeira vez. Isso lá em 2009, 2010. Então hoje em dia, o vídeo na internet serve a alguns propósitos: ensinar, documentar e compartilhar seus pensamentos. No fim das contas, existe um propósito social por trás dos vídeos na internet. Você quer mostrar para o mundo o seu jeito de viver. E é por isso que ficou muito na moda a gente compartilhar as nossas memórias, por exemplo, das nossas festas de aniversário, do nosso casamento, das nossas viagens, dos eventos que a gente participa. Tudo isso está na internet através de vídeos hoje em dia. E quem não ama assistir vídeo pela internet, né? Para você ter noção do tamanho disso, um estudo apontou que em 2023 são enviados cerca de 400 horas de vídeo por minuto ao YouTube, com mais de 5 bilhões de visualizações por dia. São muitos vídeos, muita gente assistindo. E justamente por causa dessa dimensão toda, o dinheiro começou a movimentar na internet. E isso fez com que aquelas marcas e empresas que antes anunciavam seus vídeos na televisão começassem a vir para a internet. E hoje em dia, com certeza, quando você vai ver um vídeo no YouTube, aparece um anúncio que te dá raiva porque você não consegue pular, né? Ô tristeza. Mas sabe que para aquele vídeo aparecer ali, nós, produtores de vídeo, estamos sendo pagos. Seja o criador de conteúdo do YouTube, sejam os profissionais que criaram aquele comercial que tá passando antes do vídeo. E assim, o nosso mercado cresce cada vez mais. Mais do que isso, as empresas pagam pra gente produzir vídeos para elas publicarem nas suas próprias redes sociais. Sem contar que tem empresas que são focadas exclusivamente nisso. Tipo, a gente. O nosso trabalho é fazer vídeo para a internet. A nossa empresa é baseada nisso. E a internet se torna um lugar de aprender através dos vídeos e de se conectar através dos vídeos. E no fim das contas, hoje o vídeo tá em todo lugar. Seja na palma da sua mão, no seu computador, na televisão e na tela do cinema. E o mais legal é que, independente desses formatos serem diferentes, todos esses tipos de vídeo compartilham a mesma maneira de serem produzidos. Eu só quero ver um compilado de basquete. Todo vídeo, não importa o tamanho do projeto ou a ideia que a gente está tentando criar, qualquer vídeo
vai passar por o que nós chamamos de etapas de produção. São 3 etapas que você tem que entender, e elas vão acontecer da mesma forma, só que em proporções diferentes em cada vídeo que você for fazer. As etapas são pré-produção, produção e pós-produção. Se você já faz vídeos por conta própria, mesmo que de forma super artesanal ou fazendo meio que intuitivamente, você com certeza passa por essas 3 etapas e talvez só não sabia o nome delas. Mas a gente sempre começa os nossos vídeos com a pré-produção, que é literalmente planejar o que e como a gente vai gravar. Quando a gente fala da televisão, do cinema, da publicidade, as grandes equipes que vão produzir audiovisual usam alguns instrumentos como o roteiro, o storyboard e o shot list para conseguir tirar a ideia que está na cabeça deles pro papel. E dessa forma, a equipe inteira conseguir visualizar o que vai ser gravado. A história, as cenas, enfim, tudo que vai ser visualmente necessário para compor o filme. Só que eles também precisam organizar e planejar a forma como eles vão fazer isso. Então eles vão organizar a hierarquia da equipe, vão escolher as locações, os lugares onde a gente vai gravar, os equipamentos, vão criar a direção de arte, o design de produção e vão passar por várias outras pequenas etapas que são necessárias para se construir um grande vídeo ou um grande filme. Só que a pré-produção existe pra gente que tá começando também. É aquele momento onde nós vamos tirar as nossas ideias da cabeça e escrever no papel. Por exemplo, os tópicos do vídeo que você vai gravar, o que você não pode deixar de falar quando você estiver gravando. Você vai ter que escolher qual lugar que você vai gravar, se vai ser no seu quarto, no seu escritório, na sala da sua casa, se vai ser num parque. Você vai planejar esse momento da gravação, você vai ter que arrumar os equipamentos, você vai ter que pensar quais equipamentos você vai usar, se você vai gravar só com o celular, se você tem uma câmera, se você vai precisar mudar as coisas de lugar aí no seu ambiente. Tudo isso faz parte da pré-produção. Já quando a gente entra na etapa de produção, a gente tá falando sobre efetivamente gravar o nosso vídeo. As equipes grandes têm alguns processos dentro dessa parte da produção, como por exemplo a direção de fotografia, que vai escolher como que a cena vai ser iluminada, qual lente, qual câmera vai ser usada. A gente também tem a direção de cena, onde o diretor do filme ou do vídeo vai orientar a pessoa que está sendo gravada sobre como que ela deve interpretar o papel dela, como que ela deve falar com a câmera ou conversar com um outro ator, por exemplo. A gente tem o som direto, que é o profissional que vai fazer a captura do áudio que está sendo falado ali ao longo do filme. Dentro de uma produção grande, a gente tem uma pessoa que fica responsável até por organizar os arquivos que estão sendo gerados em cada uma das câmeras. Como normalmente se utilizam várias câmeras para gravar, alguém tem que ficar responsável por pegar esses materiais todos e organizar. Tudo isso faz parte do processo de produção de um grande filme. No nosso caso, da gente que tá começando, o momento da produção é onde a gente vai colocar as luzes no lugar, vai focar a nossa câmera e fazer as outras configurações para a exposição ficar legal. E é o momento onde a gente vai dar o melhor de si para gravar. Então vamos tentar ser o mais carismático possível na hora da nossa gravação. Ou, se a gente estiver gravando outra pessoa, é quando a gente vai direcionar ela sobre como que ela deve falar as coisas que estão escritas ali no roteirinho, no papel que a gente criou na etapa anterior. E depois que a gente finalizou a etapa de produção, gravamos tudo que é necessário, a gente vai para pós-produção. E é nesse momento onde o nosso vídeo é realmente construído ou polido, melhorado. Os grandes filmes vão passar por alguns processos dentro da pós-produção, como por exemplo a montagem, onde um editor vai organizar todos os vídeos e as cenas que foram gravadas de uma forma coerente, que conte uma história, vai fazer com que todas aquelas gravações façam sentido. Depois vem o processo do color grading, onde as imagens que saíram desse jeito da câmera vão ficar com um visual muito mais bonito, uma estética mais agradável e passando uma determinada emoção para as pessoas. Quando necessário, vão ser adicionados efeitos visuais, e você já deve ter ouvido falar de CGI ou CGI, VFX ou VFX. Tudo isso são os elementos digitais que são adicionados nos filmes para que a história seja contada com ainda mais força. Então, se na história tem um momento ali que vai rolar uma explosão e essa explosão não foi gravada, é nesse processo de efeitos visuais onde vai se inserir uma explosão ali dentro daquele filme. Em seguida, um outro processo que acontece também é o sound design, onde um profissional vai adicionar a trilha sonora, a música e vai literalmente sonorizar, colocar barulho naquilo que normalmente não tem. Por exemplo, a explosão que foi criada precisa de um som de explosão. É nessa etapa que isso vai ser colocado. E quando a pós-produção chega ao fim nos grandes filmes, é feita a etapa de
renderização ou exportação, que existe ali algumas coisas específicas que o profissional tem que fazer na hora de finalizar o vídeo antes dele ir pro cinema, pra TV ou então para ser usado como publicidade. Mas trazendo isso tudo para nossa realidade, a pós-produção é aquele momento onde a gente vai pegar os arquivos da nossa câmera ou do nosso celular e a gente vai passar eles pro nosso computador ou então vai abrir o aplicativo de edição no celular e vai começar a cortar os erros, a tentar dar uma melhoradinha na iluminação, adicionar a nossa música de fundo, colocar algumas fotos, alguns textos, o que for necessário para fazer com que o nosso vídeo fique legal, fique divertido, tenha ritmo e seja realmente gostoso de assistir. Mas dá para perceber que o processo é o mesmo para os dois casos, seja um grande vídeo ou um grande filme e também os vídeos que a gente vai fazer em casa. Todos eles têm pré-produção, produção e pós-produção. O que muda é a escala, o tamanho disso tudo. E no fim do dia, o que você tem que entender é que só é possível fazer uma produção incrível se você tivesse dedicado bastante para fazer a pré-produção do seu vídeo. Então não dá para achar que você vai ter um excelente vídeo se você não fizer essas 3 etapas dando o melhor de si em cada uma delas. Então não se esqueça nunca, você tem que dar o seu melhor na pré-produção, na produção e na pós-produção também. Olha, fato é o seguinte, não importa qual que é o seu objetivo aqui no audiovisual. Se você quer ser um grande diretor de cinema, se você quer fazer filmes de publicidade, ou se você quer apenas criar os seus próprios vídeos pra internet. Cara, você vai entender que o processo é o mesmo e agora que você conhece a história por trás disso que você tá entrando, desse mundo novo, esse universo que tá se expandindo na sua frente, você já tá saindo na frente da maior parte das pessoas. Afinal de contas, poucas pessoas se interessam por conhecer a história daquilo que elas trabalham hoje em dia. E você que está aqui até o final dessa aula, acabou de absorver esse conhecimento. Agora que você tem uma noção muito maior sobre o que é o audiovisual, como ele funciona e de onde que ele veio, você está pronto para começar a entender os conceitos mais técnicos e até mesmo a falar de grana. Por que não, né? A gente está aqui falando de vídeo e vídeo pode ser uma fonte de renda para você. Então agora eu vou terminar de assistir minha série aqui, mas você continua assistindo aí na próxima aula que eu tenho mais informações para te passar sobre vídeo. Você acabou de assistir uma aula gratuita da Masterclass de audiovisual para iniciantes na Brainstorm Academy. Sério, eu tô muito orgulhoso dessa Masterclass que acabou de ir pro ar na nossa plataforma e que você que é assinante Up ou assinante Premium já tem direito de acessar. Ela é obrigatória para quem tá começando no mundo do vídeo e eu tenho certeza que você vai tirar todas as suas dúvidas sobre produção audiovisual com essas aulas que estão super divertidas de assistir. Acesse o primeiro link da descrição e escolhe um plano de assinatura na Brainstorm Academy e corre pra ver a Masterclass agora mesmo. Eu tenho certeza que você vai curtir. Aí na tela tá aparecendo mais um vídeo pra você continuar assistindo aqui no BT. Meu nome é Matheus Ferreira, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até a próxima. Tchau!